Senhoras e senhores, vamos dar início à mesa redonda do seminário Brasil e o Sistema do Tratado da Antártida. Bom dia a todos. Então, vamos começar agora a parte da mesa redonda. Eu gostaria de chamar, então, o Paulo Chiarelli, do Itamaraty, ele que vai proferir a primeira palestra, tá? E ele vai dar mais ou menos uma ideia de como que é o sistema do Tratado da Antártica, porque, principalmente para os alunos que estão aqui, às vezes deve estar um pouco confuso. O que é esse sistema do Tratado da Antártica? Então, ele vai destrinchar um pouco, mostrando que é um conjunto que começou em 1959 e que foi sendo aprimorado através de várias convenções e normas. Tá? Então, por favor, Paulo. Bom dia a todos. Obrigado, professora Vânia. Obrigado pelo convite para estar aqui. Bom, como a professora Vânia falou, eu vou tentar fazer um panorama do que é a relação do Brasil com o regime do Tratado da Antártica, e também, no final, com um foco no Protocolo de Madrid, que é a razão que nos traz aqui hoje. E já é um desafio e uma honra também ter o almirante Moura Neto e o embaixador Azambuja, depois de ouvi-los falar. É claro que eu vou falar muita imprecisão, e eles vão ter a oportunidade, eu espero, de me enriquecer e ampliar o meu conhecimento do assunto. Bom, no Itamaraty, deixa eu me apresentar, eu trabalho no Departamento de Meio Ambiente e Temas Especiais. Nesse departamento está a Divisão do Mar da Antártida. Então, licença, posso dar um F5 aqui? Acho que... Obrigado. Ótimo. Obrigado. Obrigado. E eu vou começar a cuidar cada vez mais desses temas que o embaixador Azambuja falou, dos lugares onde ninguém mora, mas dos quais a gente cuida muito bem, que é a Antártida, espaço e fundos marinhos e mar em geral. Bom, o objetivo da minha apresentação é demonstrar como que um tratado que é adotado com motivações de resposta a motivações territoriais, estratégicas e também de interesses científicos, no auge da Guerra Fria, num período em que ela está mais se recrudescendo e se cristalizando, a comunidade internacional conseguiu construir um complexo de normas e convenções para a proteção e utilização racional dos recursos naturais. Isso na década de 70, nos anos 80 e nos anos 90, a partir do final dos anos 80, culmina num regime de proteção ambiental integral, que está cristalizado no Protocolo de Madrid, e centrado na cooperação científica. Em resumo, e como o embaixador Azambuja falou, como que a comunidade internacional decidiu que a Antártica se tornaria um espaço de paz e de cooperação, e não um espaço de conflito. Isso não aconteceu por acaso. Aqui tem uma linha do tempo que eu acho que é útil para a gente ter essa referência que eu mencionei, né? O tratado adotado em 59. E naquela época, a visão que se tinha da Antártida eu posso dizer, radicalmente diferente do que a que a gente tem hoje. Hoje a gente compreende muito mais o papel da Antártida nos processos globais, tanto em clima quanto em correntes marítimas, a influência que ela tem sobre a vida na Terra fora da Antártica, né, onde as pessoas moram, e o impacto no dia a dia mesmo, né, a gente vê pela meteorologia. É claro que, hoje em dia, a gente não pode dizer que a questão das reivindicações territoriais desapareceu do mapa. Não, ela está lá, mas ela está encapsulada. Eu vou falar um pouco mais disso mais para frente. A gente não pensa na Antártida mais como um espaço de disputa. Eu acho que essa é a diferença que a gente tem em relação à década de 50 e 60. O Tratado da Antártida, então... Bom, antes de falar do tratado, é importante a gente falar do contexto que leva ao tratado, né? As reivindicações territoriais sobre a Antártida, elas começam a surgir no início do século XIX. A gente tem a primeira delas em 1908, que é o Reino Unido, e a última em 1940, que é a Argentina. E foram 7 países que se pronunciaram como detentores de direitos sobre pedaços da Antártida, territórios específicos da Antártida. Essas reivindicações, é claro, acho que a maioria de vocês sabem, não são compatíveis. Muitas delas são umas sobre as outras e eram foco, a partir do momento que elas eram focos de disputa diplomática. Eu acho que eu posso dizer que nunca houve uma disputa
militar, um conflito pela Antártida, mas houve, sim, diálogos e reclamações e protestos diplomáticos desde o início em que as reclamações eram feitas e as reivindicações eram feitas. E isso foi se avolumando ao longo do tempo. Depois da última reivindicação, a gente tem o começo da Guerra Fria, como eu mencionei. E alguns autores dizem que o grande fator de origem, que está na origem do Tratado de Washington, o Tratado da Antártida, é a disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Em 48, os Estados Unidos fazem uma proposta aos países territorialistas, sugerindo internacionalizar o continente. O objetivo, alguns dizem, era evitar que os países aliados dos americanos, todos os territorialistas eram do campo ocidental, entrassem em disputas entre si, especificamente Reino Unido, Argentina e Chile, com algumas outras implicações para os aliados europeus. E eles propõem isso, inicialmente, uma ideia de um condomínio ou um regime sob a ONU, isso em 48. As discussões estão acontecendo nessa época, também em 48, um jurista chileno apresenta uma tese que é conhecida como a Declaração de Escudeiro. E essa declaração está na origem de muito do que está consolidado no Tratado da Antártida, que a gente vê hoje, que os países aceitam sem pestanejar. É um embrião do tratado, né? O primeiro ponto é uma moratória nas reivindicações territoriais. O segundo ponto é um acordo para intercâmbio científico, de informações científicas e de cooperação científica amplo. E o terceiro é uma declaração de que as novas bases ou as novas atividades científicas na Antártica não podem servir para legitimar futuras reivindicações. Essa declaração de Escudeiro, não imediatamente, mas ao longo do tempo, ela é incorporada à posição americana. Enquanto isso acontecia, a gente tem em 50 a União Soviética reagindo a essas reivindicações territoriais e aos movimentos para se ordenar a Antártida, né, a proposta americana de criar um condomínio ou de criar algo sobre a ONU, e ela declara em 50 que não aceitaria fazer parte de qualquer arranjo na Antártica, não aceitaria qualquer arranjo na Antártica da qual não fizesse parte. Depois disso, a gente tem o Ano Geofísico Internacional, que mobiliza mais de 5.000 pessoas, 50 estações, 12 países. Foi realmente um esforço enorme para a época. O embaixador Azambuja lembrou que a gente não participou por, enfim, visão estratégica não tão estratégica. Mas o que esse Ano Geofísico Internacional faz, além da contribuição para a ciência, que avançou muitíssimo, no plano político ele tem um impacto também muito forte. Vê-se que a presença soviética não pode mais ser evitada. A União Soviética manda missões, estabelece bases, e isso pode ser entendido como o gatilho para que os Estados Unidos convoquem a Conferência de Washington, chame os países territorialistas, mais aqueles que participaram do Ano Geofísico Internacional, que são Bélgica, alguns outros, que agora me fogem, África do Sul, e a União Soviética também, para lançar as negociações para o tratado. Quando isso é lançado, o Brasil manifesta sua preocupação e fala a gente quer participar. E reserva qualquer direito. É a primeira manifestação que a gente tem, pelo menos registrada, concreta do Brasil sobre a Antártica, falando sobre um problema antártico. E reserva os seus direitos. Né? O Brasil reserva quaisquer direitos. O que é padrão. Se a gente não participa de nada, a gente vai falar que nos reservamos a não respeitar o que vocês acordaram, porque nós não participamos. A Polônia faz a mesma coisa, e, ao mesmo tempo, um pouco, a Índia leva o assunto à ONU. Então, vocês veem que, no final dessa década de 50, a Antártica é um objeto de debate, de até confusão, o que fazer com esse continente. O tratado, então, é adotado em 59. Agora, o curioso é que ele é adotado no auge da Guerra Fria, mas ele, por assim dizer, ele desarma vários elementos da Guerra Fria. Ele é o primeiro tratado do mundo em que há um banimento de testes nucleares, há uma proibição de testes nucleares de depósito de lixo radioativo. Também é a primeira zona desmilitarizada do mundo. A presença militar, como os senhores sabem, e as senhoras, só pode ser usada para apoiar as pesquisas científicas. Ele cria um mecanismo de inspeção às bases da região. Ele menciona a preservação dos recursos vivos, se não como um objetivo do tratado, como um mandato para as reuniões das partes consultivas. As partes consultivas teriam que desenvolver medidas
para isso. E esse elemento é importante, apesar dele estar escondido no tratado, quando você lê, ele está lá no artigo, agora me fugiu, acho que é 12, inciso F, ele vai ser desenvolvido ao longo do tempo, a gente vai chegar no que a gente tem hoje, que é um regime estrito de proteção ambiental. Bom, óbvio, ele também fala da liberdade da pesquisa científica e da promoção da cooperação internacional, que é por aí também que se começa a pensar a Antártida como um lugar de pesquisa, um locus puro de pesquisa. E a gente pode dizer que consolida o continente como uma espécie de laboratório e de espaço para pesquisa científica e para fins pacíficos. Eu acho que eu vou acelerar um pouco. O coração do tratado, o que permitiu que a gente chegasse a esses arranjos todos, é o artigo 4º, onde a gente lida com os conflitos territoriais. O embaixador, por favor, me corrija se eu estiver errado. Esse artigo 4º, ele encapsula as pretensões dos territorialistas. Ele nem reconhece e nem nega. Ele deixa de lado. Então, com essa área de contrato, de acordo, em se deixar de lado, deixar encapsulado o problema territorialista, a gente abre um espaço de cooperação que não existia antes. E isso é um elemento inovador do tratado. Por que ele é estudado no direito internacional, na diplomacia? Porque ele é realmente algo, acho que é o primeiro e o único mecanismo em que conflitos territoriais, potenciais conflitos territoriais, são desarmados pela via não armada e pela via da cooperação e da ciência. Tem um detalhe também que muita gente pensa, que a gente vê na imprensa, também a gente via antigamente, quando estava mais na imprensa, que o tratado vai expirar. Não, ele não vai expirar. No preâmbulo, está dito que o interesse de toda a humanidade é que a Antártica continue para sempre a ser utilizada para fins pacíficos, para sempre. Então, o tratado é para sempre. A discussão de se ele vai expirar ou não, que a gente já superou, mas que pode aparecer também quando a gente fala do Protocolo de Madrid, é sobre o limite para revisão, que depois de 30 anos qualquer parte poderia convocar uma conferência de revisão para rever o seu funcionamento, o que é bem amplo. Agora, o que a gente viu é que nenhuma parte teve interesse, quando cumpriu 30 anos de vigência do tratado, em convocar uma conferência de revisão. Muito pelo contrário. As partes, nós, decidimos fortalecer o tratado e fortalecer o componente ambiental. E isso prova também a efetividade do tratado. Ele logrou criar diversos regimes, diversos sistemas, como o embaixador mencionou, para temas específicos que passaram a gerir a ação humana num continente inteiro, como a gente vai ver a seguir. Esses princípios e normas, que é o sistema do Tratado Antártico, ou o regime, ou os regimes sob o sistema, a gente pode chamar de diferentes formas, ele passa pelo meio ambiente, pela proteção do meio ambiente. Quando a gente isola, como eu falei, quando a gente isola a questão territorial e o conflito por território, a gente abriu um leque de cooperação, que é a cooperação científica, e, para ter cooperação científica e a presença humana, ela exige a proteção do meio ambiente antártico. É um tema que está constando no Tratado da Antártica, como eu mencionei, artigo 9F, é isso mesmo. É um mandato para as reuniões consultivas para preservar e conservar os recursos vivos da Antártica. A gente também pode considerar que a proibição de testes nucleares e de depósito radioativo também são as primeiras medidas de proteção ambiental da Antártica. Tem que lembrar que, naquela época, a França, os Estados Unidos e o Reino Unido, eu não sei se é a França, mas eles explodiam bombas atômicas no Pacífico Sul. Era um local ativo de testes nucleares, que é perto da Antártica, né? Não é na vizinhança da Antártica. Então, realmente, é um feito inovador. Nos anos 60 e 80, a gente tem o desenvolvimento dessas normas ambientais. A gente tem as Agreed Measures para a conservação da flora e da fauna antártica. Em 61, antes dos Agreed Measures, a gente tem as primeiras decisões das partes. Eu acho que na primeira ATCM a gente já decide, a gente não porque o Brasil não era parte, mas as partes já decidem medidas para proteger a flora e a fauna da Antártica. E depois a gente tem, em 72, a Convenção para a Proteção das Focas Antárticas. Esse é o primeiro grande regime específico sobre o Tratado da Antártica. Não é uma convenção que ela está em vigor, mas ela não é acompanhada porque perdeu o seu objeto, né? Aquela lei que não tem mais objeto. Mas é importante para a gente analisá-la porque ela estabelece um padrão de tratamento das questões num sistema do Tratado Antártico. O problema da gestão das focas ele surge no SCAR,
no Comitê Científico da Antártica, é levado à TCM, a reunião das partes consultivas, que decide normas preliminares e decide lançar uma convenção, um instrumento específico para lidar com esse problema e que culmina num regime específico. Então, essa linha é um processo que a gente vai ver também nas outras convenções e no Protocolo de Madrid, em alguma medida. Em 80, a gente tem a CAMELAR, que é a Convenção para a Conservação de Recursos Marinhos Vivos, e a inovação da CAMELAR é que ela consolida nesse instrumento jurídico, acima das decisões das partes, a conservação e o uso racional. A conservação dos recursos marinhos como o uso racional. E também adota a abordagem ecossistêmica para gerir aqueles recursos marinhos vivos no oceano em torno da Antártica. E depois a gente tem a CRAMHA, que é a Convenção para regular a extração mineral na Antártica. Essa convenção foi um sucesso de negociação, mas não foi para frente, porque ela foi vetada por 2 países, a França e a Austrália, que eram partes consultivas. Por que a CRAMHA é importante, mesmo que ela não tenha vingado, ela não entrou em vigor? Porque ela lança as bases do que vai ser a discussão do Protocolo de Madrid. Quase que imediatamente, ao final das negociações e da adoção e do fracasso, da CRAMHA, os países lançam, a França, na verdade, lança com a Austrália, as negociações de um protocolo de proteção ambiental. E já nessa época, os países se mobilizam, o Brasil já era uma parte consultiva do tratado e já participa dessa discussão plenamente. E o Protocolo de Madrid, ele determina que a Antártida é uma reserva natural dedicada à paz e à ciência. Essa expressão é nova, isso não tinha aparecido antes. Então, ele consolida essa interpretação da Antártica como uma área onde não há conflito e deve ser dedicada à cooperação para fins pacíficos. O protocolo foi resultado de vários fatores. A França e a Austrália lançaram as negociações, mas teve uma forte campanha das ONGs, lideradas pela ASOC, para ter um regramento mais específico do que a gente tinha na CRAMHA, e exigiam uma moratória absoluta sobre a extração mineral. Essa também é uma inovação do Protocolo de Madrid. Não pode haver extração mineral, exceto para pesquisa científica. O protocolo também consolida vários mecanismos e instrumentos que já tinham sido desenvolvidos pelas partes consultivas nas reuniões da TCM e dá um status jurídico mais elevado para essas normas. Voltando um pouco na questão da moratória, estou lembrando aqui, é uma combinação de vários dispositivos do tratado, do Protocolo de Madrid, que torna a moratória bem forte. É uma moratória que é difícil de ser suspensa, mesmo que uma parte queira. O processo para se chegar a isso é muito complexo, tem que ter acordo de várias partes. Então, as partes consultivas tiveram essa preocupação de amarrar muito bem a questão da moratória, ainda que não seja uma proibição para todo sempre, na prática é uma proibição para todo sempre. Se a gente combina o artigo 2 com o artigo 7, com o artigo 25, a gente olha que, para qualquer emenda que for suspender a moratória, ela tem que vir acompanhada de um regime jurídico já pronto, o que é extremamente difícil. É extremamente difícil você ter um acordo entre as partes consultivas, porque as partes consultivas têm, com efeito, um direito de veto sobre isso, para suspender essa moratória e para adotar um regime jurídico. E qual o status do protocolo? Eu vou tentar correr um pouquinho aqui. O status do protocolo hoje? Bom, ele está em vigor desde 98. 25 anos depois da aprovação, é cada vez mais improvável que alguém apresente uma emenda ou uma revisão profunda do seu funcionamento. E a gente teve agora, em Santiago, na última reunião das partes consultivas, uma declaração política aprovada pelas partes consultivas de apoio forte a esse protocolo, enfatizando os seus elementos de proteção do meio ambiente antártico e também apontando o caminho para quais são os desafios futuros, atuais e futuros, que o protocolo enfrenta.
Um deles é a mudança do clima na Antártica. Essa declaração apontou, dizendo que é uma grande preocupação, e o outro também é o aumento da presença humana e das atividades humanas na Antártica. Bom, o protocolo ele é um avanço institucional, ele preenche a lacuna deixada pela Convenção de Extração de Recursos Minerais, ele afasta, como eu disse, um temor de uma revisão ampla do regime. Se a gente analisar as decisões das reuniões das partes consultivas, das ATCMs, as recomendações que saem, 1/3 são sobre a criação e gestão de áreas protegidas, e a maioria dessas decisões é também sobre questões ambientais lato sensu. Então, não parece haver um apetite, olhando para trás, para se rever as normas ambientais adotadas na Antártica. Muito pelo contrário. O protocolo também ele afasta, de uma vez por todas, os questionamentos ao sistema do Tratado da Antártica na ONU. Durante a década de 80, continuou, em 83, foi incluído na Assembleia Geral um item sobre a questão antártica. Os países que são parte do sistema do Tratado da Antártica conseguiram se mobilizar para evitar que esse assunto fosse levado para a ONU, porque entendem que na Antártica não se aplica ipso facto o princípio de patrimônio comum da humanidade. Isso é algo reservado para os fundos marinhos e para os corpos celestes. Então, o tratado, quando a gente tem a adoção do tratado, se você analisa o comportamento dos países, há menos e menos, e hoje em dia não há mais um questionamento. A Malásia, eu acho que agora é observador do Tratado de Washington e deve se integrar. Eu preciso de uma senha aqui, como é que faz? O Rafael está aí? A senha. Rafael está aí? Obrigado. Bom, enquanto não vem, eu vou falando aqui. Mágica. Eu vou... Isso é sinal de que eu falei demais. O computador não aguentou. Eu vou... Pronto. Agora eu vou lá. Bom, o próximo slide é sobre o Brasil na Antártica e o ProAntar. E o que eu vou tentar mostrar é como que o ProAntar contribuiu para a gente atingir os nossos objetivos na Antártica, para atingir os objetivos do Protocolo de Madrid, e também como que o participar do sistema do Tratado Antártico levou o Brasil... Perdão. F5, né? Pronto. Aí. Levou o Brasil a mudar a sua percepção do continente, de alguma medida. Essa discussão é uma relação interativa, não é só o Brasil que diz o que quer, né? A gente também aprende participando desses processos internacionais, como país, como instituições, como pesquisadores, como vocês bem sabem. Então, a gente também foi evoluindo a nossa visão sobre o continente. O Brasil adere em 75 e o ProAntar começa em 82. E o objetivo fundamental dele era duplo, era inserir o país no regime para que a gente participasse plenamente das discussões sobre o futuro da exploração mineral, que era o tema quente naquela época, e também participasse do que era percebido como a revisão inevitável desse regime em 91, porque nos anos 80 não era claro que esse regime ia ser consolidado como ele foi ao final da década de 80 e durante a década de 90. Ainda havia questionamento sobre se ele ainda valeria ou não, né? Ele era questionado na ONU, por exemplo. Então, o objetivo político era esse, inserir o país no regime e poder participar das discussões de revisão. E também o objetivo científico de fomentar a pesquisa científica brasileira, desenvolver no Brasil um corpo de conhecimento sobre assuntos antárticos. A gente tem a primeira operação antártica em 82, né? O ProAntar é lançado em 82 com essa primeira operação, o navio Barão de Tefé. E já no ano seguinte o Brasil foi a parte consultiva, não tanto pela presença continuada, pelo desenvolvimento, mas também por uma questão que a Índia tinha mandado já uma expedição terrestre para a Antártica. E quando a Índia pediu, a gente falou, não, a Índia entrou, nós também vamos entrar. E entramos, teve sucesso. Esse contexto dos anos 80 também é importante para entender como que a nossa visão, a visão brasileira, vai mudando. Ela começa com um enfoque gradualista que se mantém. A gente se prepara para ser parte
consultiva, ainda que seja antecipada essa parte consultiva, a gente continua implementando essas ações como país de presença na Antártica e de pesquisa científica. As mudanças internacionais, a gente tem também nos anos 80 a aprovação da Convenção de Direito do Mar, a UNCLOS. A gente tem o início das discussões sobre a proteção da atmosfera. A questão do ozônio é a grande questão, é o grande tema de proteção ambiental, e a mudança do clima começa a aparecer como um tema um pouco mais restrito à comunidade científica, mas também entrando no discurso político de certa medida. A gente tem também o recrudescimento da Guerra Fria nos anos 80, e ainda reverbera a crise do petróleo do final dos anos 70. Isso alia-se à mudança na região. Com o governo Figueiredo, a gente passa a ter uma relação de distensão com a Argentina. A Argentina, e a relação com a Argentina, principalmente, e com o Chile em segundo lugar, era um dos grandes vetores do que a gente, Itamaraty e governo, olhavam para a Antártica, de ter um cuidado, como tratar com um país que tem reivindicações territoriais sobre a Antártica. E percebemos que o Tratado da Antártica nos dá essa resposta, nos dá essa solução. Então, ao mesmo tempo que tem uma distensão com a Argentina, a gente consegue resolver, pela diplomacia das cachoeiras, as questões de uso dos rios, das hidrelétricas de Itaipu, de Corpus, que eram as questões do final da década de 70. Quando isso se resolve, também se abre um espaço para cooperação com a Argentina, que passa a ser um grande parceiro, junto com o Chile, na pesquisa antártica. Acho que é importante também mencionar, não sei se eu tenho tempo, Vânia, eu tenho mais uns... Pode falar? Tá bom. Algo que é importante... 5 minutos, tá ok. Vou meditar aqui só um segundo. Nos anos 70, e também nos anos 80, a percepção brasileira, a evolução da percepção brasileira, publicamente, em alguns círculos de governo, ela é informada por uma tese proto-territorialista. O Brasil nunca chegou a formular uma demanda, mas houve discussão sobre os direitos que a gente teria. E isso decorre de uma ideia da teoria da defrontação, que a gente teria se você projeta os seus meridianos na Antártica, você tem uma área que seria naturalmente do Brasil. Como Itamaraty, o Itamaraty sempre viu isso com uma certa desconfiança, porque essa teoria da defrontação parte de uma ideia de que haveria limites ao Brasil e traz para o Brasil uma visão que é uma visão argentina-chilena de conformação do território, que é o ut possidetis iure, baseado no legado do Império Espanhol e no que foi acordado antes. O Brasil nunca reconheceu isso. A formação territorial do Brasil é justamente o oposto dessa doutrina de ut possidetis iure. Ut possidetis de fato. Então, a teoria da defrontação tinha essa fragilidade jurídica para nós, não fazia sentido do nosso ponto de vista de formação nacional, e também não fazia sentido do ponto de vista de política externa, já que nos poria em confronto com a Argentina, que era um país que a gente estava efetivamente tentando sair da esfera do confronto e tornar um parceiro. No final dos anos 70, essa tese da teoria da defrontação ela não entra na adesão do Brasil ao tratado. Quando a gente adere, ainda há uma discussão se teremos direitos ou não, tem algumas reservas, mas não há uma consolidação disso, nem no discurso de governo e nem internamente na discussão de governo, de Marinha, com Itamaraty, com a Presidência da República, se você olhar os documentos. Nos anos 80, essa teoria começa a perder o seu sentido, porque percebe-se que, e também com o final dos anos 80, com a mudança do foco do regime de um uso de recursos minerais para de cooperação científica e de proteção ambiental, a razão de ser, de ter uma reclamação territorial, que também tinha bases de exploração econômica, os recursos fabulosos da Antártica, a água, o petróleo, as jazidas minerais, isso se perde, se percebe que é muito caro, vai ser muito tempo ainda que esses recursos vão ser economicamente viáveis, e também, de qualquer forma, se houvesse interesse em explorar esses recursos, seria preciso um regime jurídico sólido, nenhuma empresa vai participar de algo que não vai ter solidez e vai ser contestado.
Então, a gente pode até dizer que há uma mudança na percepção brasileira desse regime. Desculpa, a mudança na percepção brasileira da Antártica com a participação no regime. E isso também me leva a um outro ponto, que é o de que é fundamental ampliar e aprofundar o PROANTAR, porque é o PROANTAR que permite que o pensamento brasileiro evolua, é o PROANTAR que permite que a gente participe do regime. Além dos benefícios de pesquisa científica, e eu não sou cientista, sou diplomata, a gente vê benefícios claros na discussão política. E a discussão política evolui, sim, para uma discussão construtiva e positiva, de cooperação, de construção de conhecimento, de buscar entender como a Antártica interfere no Brasil e nos processos globais que nos impactam. Eu acho que tudo isso é testemunho de como é importante a gente continuar investindo e aumentando a nossa participação, a nossa presença na Antártica. Eu escrevi aqui que o Sistema do Tratado Antártico é o único instrumento para promover os interesses brasileiros na região. A nossa política, a Política Nacional Antártica, ela incorpora os objetivos do Sistema do Tratado Antártico. A gente sai de uma visão territorialista dos anos 70 para uma visão que é plenamente integrada ao regime e se identifica nele, e por ele a gente avança os nossos interesses. E eu acho que isso pelo menos do ponto de vista de um diplomata, o que é a beleza do tratado e também do Protocolo de Madrid. É um regime notável, a gente pode dizer. Muito obrigado. Bom, tem meus contatos aqui. Eu sou péssimo para mexer com PowerPoint. Se alguém quiser, eu estou à disposição no Itamaraty. Obrigado. Paulo, muito obrigada. Foi super didático. Eu tenho certeza que o pessoal, principalmente os alunos, conseguiram entender esse sistema do tratado, que é tão complexo, cheio de convenções, mas você falou muito didático. Obrigada por ter atendido o pedido. Tá?